Caramba, é meio aquele filme Memento, só que o dele era de 15 minutos, ela de décadas. É, Você assistiu isso daí? Não. Posso ter assistido, mas minha memória para nome de filme... não é Memento, é Amnésia que chama. Hum. Que ele esquecia os últimos 15 minutos aí. Sempre ele era um branco e ele tatuava as coisas pra lembrar. Cara, imagina que absurdo você não lembrar das coisas. Eu acho que uma das coisas que mais me assusta de ficar velho, assim, um dia perder a memória. Alzheimer deve ser muito foda. Você não lembrar das coisas. E você nem lembra que não lembra, entendeu? Isso é o pior. Eu acho que perder o controle pode ser pior, eu acho, na minha opinião. O que foi? Isso aí já acontece, né? O que eu esqueci? Já acontece comigo, isso aí. Eu lembro Preciso de confessar. tudo. Me fala uma coisa, eu lembro. Fala. Não, você esquece um monte de coisa. Por Você exemplo. esqueceu sua idade, né? Não, mas isso é que nem Proposital, né? proposital. Aí. Que mais? Que mais que eu esqueço? Fala aí. Não, é que agora eu não lembro. Tá vendo? Foi boa essa Foi piadinha. boa. Né? Ele levantou e pá. Nossa! Na mesma praça. Eu tava pensando esses dias sobre esse lance de memória, né? Cara, teve fases da minha vida, não sei se acontece com você, que eu era criança ou pré-adolescente, adolescente, que eu olhava pra cena em volta e falava assim, eu sempre vou lembrar desse momento, sim. o nascimento do meu filho. Eu falo assim, eu tenho certeza, mas não é lembrar, é cheiro, sensação. Eu vou lembrar exatamente o que eu tô sentindo agora, eu sei. E todos os momentos que eu pensei isso, eu volto para esses pontos a hora que eu quiser. Tipo, tem um dia em São Bernardo, verão, de férias, que eu passei a tarde inteira com saco plástico pegando esses bichinhos de verão que fica voando em festa, sabe? Esses bichinhos que depois Sei. caem e tal. Cara, foi o dia mais divertido para mim de todos os tempos, de quando era criança. E eu falei, cara, é uma felicidade tão grande que eu quero lembrar isso pro resto da minha vida. E eu lembro exatamente da minha sensação, qual era o calor que tava no dia. Cara, é incrível. E do meu filho eu lembro também. Incrível. Eu encostado na parede, minha mulher sendo cortada porque deu errado e ela era ser natural e aí acabou tendo que ser uma cesárea de última hora. E ela falando, eu tô sentindo eles cortando. Aí a mulher falou, que não pegou a anestesia ainda e não sei o quê. E eu lembro de tudo isso, tudo perfeito. E eu lembro de vários ângulos, não só a minha visão. Eu lembro como se eu estivesse me vendo, entendeu? Olhando de fora, Não né? é louco isso? É papo meio louco ou não? Não, eu acho que todo mundo tem isso um Você pouco. tem? Eu lembro de ter pensado conscientemente na hora de estar gravando a memória só uma vez. Mas ainda assim, você falou do nascimento do filho, eu lembro claramente, dentro do carro, o Áureo errando o caminho para a maternidade, e eu falando, Áureo, onde você está indo? Com essa calma? Áureo, onde você está indo? Eu estava com 2 centímetros de dilatação, não tinha por que estressar. E também ia 10? nascer de cesárea. 10? Ia nascer de cesárea de todo jeito, que ela estava tá. sentada. Mas eu lembro de um desse, quando eu cheguei no Canadá, tipo, um mês ou 2 depois. Não tem no Brasil, né, meninas? Muito blogueira. Mas eu fui para trabalhar de cleaner e tudo mais. De cleaner é faxineira? Faxineiro. Limpeza. Auxiliar de limpeza. Pode ser faxineiro também. E aí eu lembro de estar voltando do trabalho, tipo, eu tinha conseguido um trampo melhor, porque eu já estava trabalhando num outro que era mais puxado. E eu lembro de estar passando dentro do ônibus, assim, e ver as bandeiras do Canadá e pensando, caralho, eu tô aqui mesmo. Que doido. E naquele momento, é tipo, divertidamente, eu tenho consciência de que a minha memória foi feita e foi colocada ali num cantinho que eu vou buscar aquela ela. bolinha, né? Que eu vou buscar ela em certos momentos. Mas eu tenho outras, e minha memória é bem ruim, que não foi consciente, assim. Cara, eu acho que o fato da gente querer lembrar meio que grava mesmo, né? Suspeito que sim. Que louco isso. Muito louco. Eu acho que quem tá aí, tenta fazer isso. Sendo consciente, é que nem quando você fala assim, eu quero sonhar com tal coisa. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá. Quando eu quero sonhar com alguma coisa, às vezes eu falo assim, putz, eu quero sonhar com... Porque às vezes eu tenho umas viagens que eu faço no sonho para uns lugares que eu nunca fui, que às vezes eu quero voltar nesses lugares. Isso é muito louco, E né, eu só parei de sonhar com esse lugar, que eram umas montanhas muito altas, quando eu fui... Olha que... Putz, é um puta papo louco, mas é assim. Eu fui pra Atacama uma vez. E na minha cabeça eu falei, finalmente eu vou ver as montanhas que eu sempre vi nos meus sonhos desde criança. Mas eu sei onde tem isso. Onde? Eu já vi essa história antes. Num livro que não foi lançado até hoje. Exatamente. Eu explico isso. Eu explico isso lá. Não sabia que era com você, não. Era comigo mesmo. Deixa eu dar um spoiler. Pode dar spoiler, claro.
Eu comecei a ler o livro que o Vilela escreveu e que... Quando é que vai sair, inclusive? Esse ano, com certeza. Vamos combinar de vender ele lá na loja, Vamos. Final desse ano. Até o final desse ano eu lanço. Aí, ele me mandou uma parte que ele já tinha escrito e depois eu fiquei séculos esperando o final, porque eu não sabia o que ia acontecer. E eu ficava, Vilela, e aí? Cadê? Pelo menos me conta qual que é o final, porque eu tô curiosa. Mas eu comecei a ler e te mandei uma mensagem falando, cara, eu consigo identificar os comediantes todos aqui, nos personagens. Não é? E aí você me falou, não é quem você tá pensando. Às vezes é uma mistura. Às vezes é uma mistura visual de um e característica de outro. Assim. É um quebra-cabeça. Mas é muito claro para quem conhece a cena e às vezes conhece uma ou outra pessoa pessoalmente. Veio o Patrick. Se vocês assistiram o episódio do Patrick, eu falo isso pra ele. Tem um dos caras que tem um Chevette e é ele, entendeu? É ele. Só faltou andar de bicicleta, né? Exatamente. Mas é isso, não é tipo... o pai do cara é rico pra caramba. Aí você muda umas coisas, né? Sim. Entendeu? Mas é basicamente isso. E esse livro... Eu tô escrevendo o segundo livro agora, que depois eu vou te mandar também. Que é a continuação. É a continuação. Mas cara, é absurdamente legal, assim, o que tá acontecendo comigo com esse livro. Porque os caras descobrem uma estrada pro inferno, assim. Então, basicamente isso. Os caras indo com uma estrada que foi construída há muito tempo pro inferno. Cara, você não imagina como é legal você imaginar como é essa estrada, como encontra essa estrada e o que eles vão encontrando no caminho. Cara, é muito legal, é muito legal. Escrever é muito bom, né? Você falando de memória, eu lembro nitidamente do final do livro, onde eles estão nas Cataratas de Foz. E eu lembro da minha imaginação da cena. Ela Se você chegar a fazer uma série ou um filme e for diferente do que eu imaginei, eu vou ficar muito puta. Mas né? Porque pra mim tava muito claro o que tava rolando ali. É isso. Não vamos dar mais spoiler. Não, mas posso falar spoiler porque a gente não vai contar nada. Mas eu fui lá e filmei exatamente as distâncias que os personagens percorriam. Eu já sabia o que ia acontecer lá. Porque, para quem não sabe, é um livro que eu escrevi chamado Joaquim Pô, que eu vou lançar até o final do ano. Mas tinha uma cena que é lá naquela plataforma principal, que parece uma serpente, né? Como ela vai para a beira e você vê como chama? Garganta do Diabo, né? Ela fica para um lado e a cena final começa a cair tudo, né? As plataformas começam a ter uma inundação e eu já sabia, então eu fotografava e filmava para saber qual parte que levanta, qual parte que racharia e tal, para ficar o mais real e para ser, quando for filmado, poder ser feito de verdade. Claro que não lá, mas em estúdio e tal. Mas, cara, eu fiquei viajando lá, cheio de turista. Eu fui no final do ano perto da data que vai ser mesmo no livro, é no final do ano lá. Eu fui na mesma época. Calor pra caramba, turista, lotado, antes da pandemia, né, que eu fui. Então, cara, é legal. Todo mundo que lê o livro e percorreu os mesmos caminhos que o personagem vai achar aquelas coisas. Porque tem uma parte em Portugal, tem uma parte na Itália. No Museu do Corinthians, eu até te falei, Vilela, muito futebol. Aí você falou, não, mas quem eu dei uma cortada. Não, mas eu cortei. Eu cortei porque tava muito extenso mesmo. Eu descrevia muito, aí eu falei, tá chato. Não só lá. Mas depois que você me explicou, fez sentido. Mas eu tirei todas essas partes muito descritivas, eu tirei um pouco. Ele estava com 240 mil palavras, ele caiu para 190 mil palavras. Nossa, você tirou bastante Tirei coisa. bastante coisa. E teve um capítulo inteiro que eu deixei pro segundo livro. Mas você viu a parte curiosa. de Chicago, você viu? Foi lá na... Vi. É a antiga casa do Banguela, porque ele já mudou, né? Vi, não fui na casa dele. Ele já tinha mudado quando eu fui. Já tinha mudado. Também, mas eu nem cheguei lá, não. Passei na porta só, a gente tava bem próximo, hospedado. Você tem ideia Mas de fazer... tá o Banguela no podcast novo. Só hoje foi 3 vezes. É verdade. A gente tá 0 dias sem falar do Banguela.